Amém, aleluia. A graça e a paz, meus irmãos. Amém. Podem se sentar. Glória a Deus. Uau. Esse momento de querer largar a rede pertence a todos nós. Mas o Senhor é quem nos sustenta, dia após dia. É tudo sobre Ele. Não é sobre o que nós conseguimos fazer. É o que nós podemos fazer sob as suas ordens. Né? Como Pedro respondeu para ele, olha, nós já pescamos, já conheço o mar, mas sob as suas ordens, debaixo da sua palavra, eu vou lançar novamente as redes. Né? E é assim que a gente caminha. Debaixo da palavra dele, que ele nos sustente em obediência, em nome de Jesus. Amém? Gente, eu estou muito feliz de estar com vocês em um dia tão especial, tão festivo, um dia de gratidão. E sem mais delongas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo, capítulo 15, e nós vamos ler do verso 22 ao verso 27. Êxodo 15, do 22 ao 27. Moisés havia sido levantado como libertador do Egito. Antes ele havia sido treinado pelo próprio Deus e preparado na casa de Faraó. Ele passou os 40 primeiros anos de sua vida dentro da casa, dentro do palácio de Faraó, sendo criado pela filha de Faraó, e sendo preparado em toda a ciência, cultura, e sendo educado e aprendendo a ler, a escrever, enfim, sendo preparado não apenas para ser o libertador do Egito, mas também sendo preparado para ser o escritor do Pentateuco. Então Deus estava fazendo uma obra muito maior do que Moisés pudesse imaginar nos 40 primeiros anos que ele passou no palácio. Depois ele, já com aquela inclinação de trazer justiça para o seu povo, ele viu a briga entre um egípcio e um hebreu, e ele se mete na briga e mata o egípcio. E fugiu e passou outros 40 anos no deserto. E às vezes a gente pensa que Deus perdeu o controle ali por causa que Moisés perdeu o controle. Não, Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Deus tinha que agora, depois que Moisés tinha aprendido tudo que lhe seria útil para a jornada que Deus tinha para ele, tudo que ele tinha aprendido da ciência dos egípcios, da religião dos egípcios, da cultura dos egípcios, da sabedoria dos egípcios, porque até hoje a gente não entende como é que eles conseguiram colocar aquelas pedras para construir aquelas pirâmides. Né? Depois que ele passou por isso, ele tinha que ir para o Vale da Humilhação, porque ele já se achava. E a evidência disso é que ele se meteu na briga e acabou matando o egípcio. Ou seja, ele estava sendo direcionado pelo seu senso de justiça. E Deus tinha que colocar Moisés debaixo do senso de justiça de Deus. Porque quando a gente age buscando a nossa própria justiça, como a gente erra a mão. Né? Ele buscando justiça, ele matou o egípcio. E Deus foi preparar Moisés outros 40 anos no Egito. E ele nem tinha consciência disso. Ele nem tinha consciência dos livramentos que ele tinha experimentado até ali. Ele nem tinha consciência de todo o treinamento que ele estava recebendo, da escola que ele estava frequentando, para poder cumprir com excelência a tarefa que Deus daria a ele. E aí, Deus se revela a Moisés. Moisés já estava tão no ponto que ele falou para Deus assim: eu não consigo. Eu não posso ir. Porque eu sou pesado de língua. A gente não sabe se ele era gago, se ele era fanho, se ele tinha alguma dificuldade na fala que o intimidava. Ou seja, estava no ponto certo. Dependendo de Deus. Não dependendo da cultura, do intelecto, não dependendo da sua própria força, do seu próprio braço, nem do que ele achava ser certo, mas ele estava no ponto para Deus, então, iniciar a sua obra. Ele estava totalmente dependente. Deus falou: não, você vai sim, e eu vou levantar outro para te ajudar. E assim ele foi. Deus executou o juízo sobre os 10, com as 10 pragas, Deus executou o juízo sobre 10 deuses egípcios. Não foram pragas aleatórias, todas elas estão conectadas a uma divindade egípcia.
Então, quando Deus vem com um pulso forte sobre um povo, em todo o Antigo Testamento, às vezes você pensa, puxa, mas Deus mandou matar todo mundo. Deus mandou matar todo mundo. Mas não foi à toa, não foi de uma hora para outra e não foi irresponsavelmente. Deus executa juízo, mas sempre antes de executar o juízo, ele manda avisar que o povo está errado. Ele manda o povo se converter dos seus maus caminhos. Sempre Deus manda um sinal de que o povo está andando num caminho tortuoso, o povo está fazendo impiedade, o povo está fazendo o que é mal perante os olhos do Senhor. E, gente, todo ser humano, desde que nós existimos, mesmo que ninguém nos diga, essencialmente, dentro de nós, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, nós não somos inocentes. Uma vez perguntaram para um pastor presbiteriano o que ele acha, o que ia acontecer se tivesse uma tribo onde um índio existisse, que ele nunca foi evangelizado, ele ia ser condenado, porque ele era um homem inocente. E o pastor presbiteriano respondeu exatamente isso: nós não somos inocentes. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E é tão interessante como um indivíduo pode estar isolado de toda a civilização. Ele tanto tem uma necessidade de um Deus que ele vai arrumar alguma coisa para ele adorar. Uma pedra, o sol, uma árvore. É incrível quando a gente vai na Jordânia e a gente vai naquele lugar que é muito famoso na Jordânia, que eu esqueci o nome agora, Petra. E aí a gente vai vendo no caminho um tanto de cubo de pedra. O que é isso? Os deuses dos nabateus. Então, de tudo eles faziam um ídolo, né? Então, como o apóstolo Paulo diz em Romanos, nós somos indesculpáveis, porque pela criação de Deus nós sabemos que existe um Deus. Então, Deus estava executando o juízo. A maldade dos egípcios chegou no limite. E Deus então veio para executar juízo sobre os deuses egípcios. Ele fez isso através das pragas e liberta seu povo. Só que o povo estava há 400 anos vivendo no Egito. Então eles estavam totalmente dentro da cultura do Egito. A cultura do Egito estava neles. José, os filhos, né, de Israel, eles já tinham morrido. Aqueles eram os netos, bisnetos, trinetos, né, de José e de seus filhos, de Jacó, feito Israel, e de seus filhos. Então, eles ouviam ali falar do Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, pela tradição, mas também junto com isso, pela tradição oral, que eles estavam recebendo, aquilo que seus antepassados viveram e as promessas que eles tinham em Deus, eles também estavam convivendo com os deuses egípcios. É tão interessante que nas 4 primeiras pragas, o povo de Israel também, as 3 primeiras pragas, o povo de Israel também sofreu junto as consequências das pragas. Só a partir da 4ª praga é que Deus faz uma separação entre o povo dele e os egípcios. E aí Deus, com mão forte e misericordiosa, tira o povo dele do Egito. Mas agora eles estão a caminho do Sinai. Nesse lugar onde nós estamos aqui na Bíblia, eles estão a caminho do Sinai, onde Deus ia ensinar o seu povo a como ele deveria ser adorado. Deus tinha tirado o povo do Egito, agora Deus precisava de tirar o Egito de dentro do seu povo. Tirar os deuses e os ídolos egípcios de dentro do povo. E isso é uma realidade tão grande que a gente vai ver no Sinai, quando Moisés demora um pouco no monte, quando ele desce, o que está acontecendo? Uma orgia. Eles constroem um bezerro de ouro. Quer dizer, tudo tem a ver com aquela cultura. Eles estavam aculturados com o Egito. Fizeram um ídolo de ouro, um bezerro de ouro, e diziam que aquele bezerro de ouro era o Deus de Israel. Né? E aí Deus vem com punição. E não é assim, não é assim. E aí nós estamos aqui então saindo do Egito, acabamos de atravessar o Mar Vermelho, e no caminho para o Sinai acontece um episódio. A partir do verso 22, o texto diz assim: depois, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Zur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa.
Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os pôs à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Senhor, essa é a tua palavra. E nós te pedimos que o Senhor fale conosco essa noite, o que o Senhor quer nos falar, e nos convença, pelo poder do teu Espírito que habita em nós, daquilo que nós precisamos ser convencidos. Muda a nossa maneira de pensar, e que a mudança do nosso pensamento gere em nós um novo posicionamento, uma nova atitude frente às circunstâncias que enfrentamos no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. É tão interessante que a gente encontra um episódio do povo, o povo já tinha visto, ele estava vendo coisas que eles nunca haviam presenciado. Tantas coisas acontecendo, coisas ruins, coisas terríveis, tenebrosas, como as pragas. Mas você já pensou o que é Deus chegar o mar para lá, para você passar em pés secos? Coisas extraordinárias estavam acontecendo. E eles estavam ali e acabaram de atravessar o mar, e Miriam toma o tamborim, e eles começam a celebrar ao Deus de Israel pelo grande livramento. Eles estavam iniciando uma nova jornada. Mas 3 dias depois, o quadro mudou. Eles vieram cheios de empolgação pela promessa de uma nova terra, uma terra que mana leite e mel. E aí, com 3 dias, faltou água. Acabou a água. Não tinha água. Então eles chegaram a Mara. Uau! Agora nós vamos beber, mas as águas eram amargas. Então o que eles começaram a fazer? A reclamar. Quando eu li a história do povo de Israel na minha adolescência, na minha juventude, eu ficava pensando assim, meu Deus, mas que povo obstinado, que povo cabeça dura, que povo de coração duro. Eles estão vendo as maravilhas de Deus, e eles não se rendem, eles são incrédulos, e eles são murmuradores, e eles ficaram zanzando 40 anos no deserto, sendo que era para eles entrarem logo, mas não creram que Deus, o Deus que abriu o mar, o Deus que executou juízo sobre os deuses do Egito, eles não creram que Deus prometeu que daria a eles a terra, eles não creram. Só Josué e Calebe, e os outros de 20 anos para baixo, é que entraram. E eu ficava assim, intrigada, que povo incrédulo, que povo murmurador. E um dia eu estava nesse questionamento com Deus, pensei, por que essas histórias têm que estar aqui na Bíblia? E o Senhor amorosamente me disse assim, esse povo são vocês. Helena, o meu povo hoje faz a mesma coisa. Você é assim, Helena. Eu me manifesto na sua vida, eu mando provisão, eu faço milagre numa semana, na semana seguinte. Você celebra, você agradece, você vê a minha mão. Na semana seguinte, numa situação diferente, você não crê que eu seja o mesmo Deus que opera e que faz acontecer. E você fica incrédulo, e você fica indecisa, e você fica temerosa, e você até reclama com os seus lábios. O coração obstinado é uma característica humana. Mas ele precisa ser lapidado dia após dia, para que Deus cumpra o seu propósito, para que a gente alcance o nosso fim, o nosso propósito. E aqui Deus está levando o povo para Mara, e Deus errou o caminho? Não. Aqui o texto está dizendo que Deus os pôs à prova. Gente, a gente vai passar por momentos difíceis. Sabe por quê? Porque ninguém cresce. Ninguém cresce sem passar pelo vale. Ninguém cresce vivendo eternamente, deitado eternamente em berço esplêndido. Não é algo que a gente gostaria de concordar com isso, mas chama a sua memória. Foram os momentos mais difíceis da sua vida que te tornaram resiliente, que te fortaleceram e que te fizeram firmar o toco.
Graças a Deus que Ele é o Deus também que nos leva a Elim. Elim era um oásis enorme, no meio do deserto. E depois deles passarem por Mara, Deus leva eles a 12 fontes de águas, 70 palmeiras. Tinha sombra, tinha água para aquela multidão no deserto. Tinha o suficiente para eles. Então Deus é um Deus tão amoroso, tão misericordioso, que Ele nos leva para a prova, mas Ele também nos leva para o refrigério. Mas se a gente ficar só no refrigério, a gente fica egoísta, mesquinho. A gente não presta atenção às necessidades dos outros. A gente se fecha dentro da nossa bolha gospel. A gente não para pensar que o outro não é ruim de graça, que ele percorreu um caminho de dores para chegar na história que ele vive hoje. E aí Deus tem que pegar a gente pela mão e muitas vezes levar a gente para o vale, para que a gente, pelo menos, aprenda a olhar para o outro com misericórdia. Porque doeu na gente também. E Deus está ali com o povo, atravessando com o povo, e leva eles para Mara, e eles provam águas amargas, e eles reclamam, e Deus dá uma estratégia para Moisés, as águas se tornam potáveis, o povo bebe, e depois disso Deus leva eles para Elim, e Eli, ele fala, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças. Gente, muitos problemas que nós temos atravessado hoje como igrejas, não vou colocar como igreja no singular, igreja corpo de Cristo. Igreja, braço, perna, joelho, pé, igreja presbiteriana, metodista, assembleiana, igreja do Senhor. Grande parte dos problemas que nós atravessamos, e muitas vezes nós pensamos que é o diabo, não é o diabo. Muitos problemas é a mão de Deus nos resistindo ou nos corrigindo, porque nós não temos obedecido aos seus decretos, aos seus mandamentos e observado aquilo que é importante para Ele. Nós começamos a trabalhar em prol da nossa própria conveniência. E a gente é muito inclinado a fazer, como igreja, um grupo social. Mas nessa pandemia, como nós vimos que a igreja não é para ser um abrigo nuclear para crente. A igreja é para ser uma árvore frondosa, onde todas as tribos vêm se abrigar à sombra de seus galhos. A solução não está no governo, a solução está na igreja. O governo pode ser um ótimo parceiro, mas a igreja, quando lá em 2 Crônicas, Deus fala para o povo de Israel, Ele fala assim, o meu povo, que se chama pelo meu nome, e é nesse povo que nós fomos enxertados agora, feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Então essa promessa também vale para nós hoje, por causa do sacrifício da cruz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Não estou falando de ímpio aqui, não. Deus está falando com o seu povo. Por quê? Porque o povo de Deus, esse povo aqui de Israel, Deus tirou eles do Egito, levou eles para o Sinai para tirar a idolatria de dentro deles. Mas, gente, depois que eles entraram na terra, depois de 40 anos rodando no deserto, eles entram na terra, e Deus fala através de Moisés para Josué, e depois Josué fala para o povo, vocês não podem se contaminar com os deuses da terra, por isso que vocês vão ter que exterminar os povos. Chegou também o tempo de juízo de Deus, daqueles povos que haviam ocupado a terra que Deus dera por promessa a Abraão. Então Deus tinha que exterminar aquele povo. A medida da maldade deles chegou no topo. Deus falou, agora eu vou executar juízo e vou entregar a terra para vocês. Eu vou executar o juízo através de vocês, eu vou entregar a terra para vocês. Mas tome o cuidado de obedecer a tudo que eu estou mandando para vocês. Porque senão, vocês serão destruídos. E, gente, o livro de Juízes vai descrevendo isso para a gente. A queda do povo.
O povo ia para a idolatria. Aí Deus tirava a mão. Aí os povos vinham e conquistavam Israel. Oprimiam Israel. Gente, quando a Bíblia fala assim, oprimiam Israel, significa que tinha estupro, significa que tinha assassinato, significa que tinha saque. Eu plantei, vem o opressor e tira tudo que é meu. Né? Às vezes oprimiu o povo de Israel. Gente, era uma escravidão mesmo. Algo terrível. Coisas terríveis eram feitas contra o povo de Israel. Aí o povo ficava encurralado, se arrependia dos seus pecados, voltava para Deus, pedia a misericórdia de Deus, Deus levantava um juiz, esse juiz reinava com retidão, Deus entregava os inimigos nas mãos do povo de Israel, e daqui a pouco a coisa ficava boa de novo, o tempo ficava fácil de novo, e aí o que acontecia? Eles iam para a idolatria de novo. Ah, Helena, mas esse não é um problema nosso no século 21. Agora um pouco mais, gente. Você não precisa de ir num templo, você não precisa de construir uma pedra. É só você observar o que está na palma da sua mão todo dia. Tem um programa no celular que mostra quanto tempo nós gastamos com a tecnologia todo dia. Faz um comparativo com quanto tempo você gasta de oração. Não, Helena, mas eu fico no celular mesmo. Mas olha, eu estou mandando mensagem no WhatsApp para abençoar o povo. Eu estou assistindo mensagem no YouTube. Sabe como? Mas está negligenciando sua família. Gente, o tete-a-tete com Deus, ele se dá através da oração. Não tem relacionamento sem conversa. Se a gente não conversa com Deus, a gente não está vivendo um relacionamento, a gente está vivendo a religião. A vida de oração é pré-requisito para o nosso relacionamento com Deus ser uma realidade. Igual conversa é necessário no casamento. Como é que nós estamos vivendo a nossa intimidade com Deus? Quando tem um aperto, um apuro, nós estamos em forte iminência de alguma coisa desastrosa acontecer na nação, aí a gente ora. Todo mundo se une em oração. Vamos orar, vamos jejuar, vamos acordar de madrugada, vamos fazer relógio de oração. Aí a gente ganha o primeiro round e pensa que ganhou a guerra. E todo mundo depõe armas. Igualzinho o povo de Israel em Juízes. O tempo fica bom, a gente volta para a nossa vidinha corriqueira, oração meia boca. Né? Aquela oração só para bater o ponto. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado porque eu acordei de noite, obrigada. Toma esse dia. E a oração egoísta, né? Me protege, me livra os meus. Ora pela sua família, ora por você mesmo. Prospera os meus negócios, prospera o meu trabalho. E vai feliz trabalhar na hora da comida. Senhor, obrigado por esse alimento e tal e tal. E a gente vai vivendo aquela vida de idolatria, o nosso ego. Gente, a idolatria nos nossos dias, ela é muito mais sutil. Ela não é óbvia. Principalmente para nós cristãos, que já sabemos do perigo da idolatria, ela se camufla, porque essa é a especialidade de Satanás, o engano. O engano é o quê? É o que parece verdade, mas é mentira. E rouba o nosso tempo. E a gente começa a sentir uma opressão, a gente começa a sentir depressão, a gente começa a sentir vontade de desistir, e isso leva muitos a desistirem, inclusive da própria vida. E você pensa assim, brotou. Gente, mas o que aconteceu com aquele pastor que suicidou? Como assim, gente? Nós estamos percorrendo todos a mesma estrada. Uns estão mais na frente, outros estão aqui no meio, uns estão começando agora lá atrás, mas estamos na mesma estrada, como cristãos, como seguidores de Cristo. E a velocidade aqui não é importante, embora alguns desavisados ainda pensem que é. Sai atropelando, corre. Quando você pensa que não, você está passando por ele de novo. Exausto. Calma, querido. Aqui o importante não é chegar primeiro, não. O importante é chegar. Vamos até o fim. E é dia a dia que o Senhor vai nos sustentando. E vai desfrutando o caminho, porque no caminho tem muita utilidade a sua vida. Tem muita gente para se ajudar pelo caminho. Vocês estão completando um ano. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é, para quê?
como que essa igreja será conhecida por essa cidade? A igreja de Atos dos Apóstolos tem uma característica que diz que contava com a simpatia de todo o povo. E eu não estou dizendo que a gente deve querer agradar homens. Mas quando você agrada a Deus, cumprindo o que é importante para Ele, inevitavelmente você vai atrair o respeito dos homens. Eles podem te criticar, eles podem jogar pedra, mas no dia da adversidade é aqui que eles vão buscar socorro. No dia da tribulação, é você que eles vão procurar e pedir oração. Eles podem ridicularizar, fazer meme com você. Ah lá, vem fulano, santão, ah lá. Ah lá. E aí o crente? Olha o crente. Né? E você continua respondendo com graça, com amor. Porque nada melhor do que um dia depois do outro. Né? E não porque a gente quer vingança, mas porque o Senhor abre oportunidades para você responder com graça a quem te vem com ofensas. E é nisso que Cristo é revelado. É nisso que todo mundo está dizendo algo contra nós que a nossa prática não confirma. Então presta atenção no que eu quero te dizer. Satanás, ele trabalha sempre em duas vias. Ele trabalha com uma mentira na mente de um e a mentira na mente do outro. E o que ele quer fazer? Que a mentira seja confirmada como verdade através das suas atitudes. Então, agora vai começar a acontecer o quê? Crente é homofóbico. Crente é genocida. Crente não considera os perigos da pandemia. Crente é negacionista. Crente é um povo atrasado, retardado, que está na Idade Média. Crente é um povo que não gosta de homossexual. E tudo que Satanás quer fazer é confirmar nas nossas reações o discurso que ele está tecendo na mente do outro. Era isso que Jesus não dava, esse gostinho. E aí, o que você tem para dizer? E quanto ao imposto que César está cobrando? A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Era a última resposta que eles esperavam de um Messias que, na cabeça do povo judeu, era um revolucionário político. Eu não estou aqui preocupado com o Império Romano, não. Eu não estou aqui preocupado com César, não. Com o que Herodes vai fazer, não. Eu estou aqui numa missão muito maior. Eu estou estabelecendo o reino de meu Pai, que não terá fim. Cadê o Império Romano, gente? E olha nós aqui. Ele estava concentrando a força dele naquilo que realmente é eterno. Eu quero dizer para vocês, concentrem a sua força no que é eterno. Vivam o Evangelho de Jesus Cristo. Gente, para Deus não tem pecadinho e pecadão. E a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é porque você já teve a iluminação pela misericórdia de Deus e pelo poder do Espírito Santo, você foi convencido de que você é um pecador e você entendeu que Jesus veio para te reconciliar com Deus e você foi justificado pelo sangue de Jesus e salvo pela graça de Deus. Agora, essa mesma salvação que me alcançou e te alcançou, ela está disponível para a menina de programa que está na cama agora com o cara. Nós não somos melhores do que ela. Não é, Selena? Misericórdia, eu sou sim, sabe? Estou vivendo uma vida santa pela misericórdia de Deus, né, querida? Porque se não fosse o Espírito Santo na sua vida, não sei onde você estava, não. É essa consciência que a gente tem que ter. Porque se você não tem essa consciência, meu irmão, Satanás te enganou com o orgulho. Você acha que você é mais espiritual do que todo mundo, porque você tem uma vida santa. Deixa eu te falar, a santidade na sua vida, você é que se beneficia dela. Deus não é mais santo porque você é santo. Deus não te ama mais porque você é santo. Você se protege mais porque você é santo. Você sofre menos porque você escolheu o caminho da santificação. E está escolhendo caminhar pela misericórdia de Deus para as boas obras. E isso glorifica o nome de Deus. Agora, você não é melhor do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém.
mais felizes. Melhores não. Mais aliviados, talvez. Melhores não. Superiores não. Estamos todos debaixo da graça comum que ainda está regendo o planeta. E nós temos que aproveitar esse momento de dar um checkmate no diabo e agir exatamente ao contrário do que ele espera que a gente haja. Agir exatamente como Jesus agiria. Olha as pessoas, esses dias, o André Valadão, meu amigo, ele tem tomado uma dimensão assim no Instagram, com as respostas dele, que são objetivas demais, com aquele sotaque mineiro carregado, e muitas delas engraçadas, né? E uma pessoa perguntou para ele assim, eu posso conversar com um homossexual? Eu fiquei com uma dó daquela pessoa, falei, meu Deus, ela não sabe nada sobre o cristianismo. Mas eu gostei muito da resposta dele, eu falei, é gente. É gente. Você vai tratar a gente como você deve tratar a gente. Com todo respeito. Ah, mas ele pensa diferente de mim. Eu fico pensando em Zaqueu. O corrupto. Político safado, né? Gente, o Zaqueu era cobrador de impostos. O cobrador de impostos para o povo judeu era o cara mais traíra que existia. Porque ele era judeu, mas trabalhava para o Império Romano. Era uma situação assim, asqueroso. Era um Judas. Eu dava tudo para saber o que aconteceu naquela refeição. Zaqueu saiu restituindo todo mundo. Ele subiu na árvore para ver Jesus. Mas foi Jesus que viu Zaqueu. Desce daí que eu vou comer na sua casa hoje. E você não vai no churrasco dos incrédulos da sua família, que você acha que você é santo demais para você estar na roda dos escarnecedores. Vai lá no churrascão da sua família. Ah, mas lá tem cachaça, tem música do mundo, e tem você, santo. E quando você chega, os demônios têm que sair correndo. Onde que um palito de fósforo é aceso, acabou a escuridão. Mas você fica intimidado com a escuridão. E ao invés de você ser luz, onde há trevas, você vem ser luz onde tem luz. Ô, gente, a igreja é o lugar onde a gente é nutrido, discipulado, disciplinado, corrigido, ajustado. A gente se reúne por uma adoração coletiva que rasga o céu, porque não tem nada mais poderoso do que uma adoração coletiva, uma oração coletiva. É tremendo quando a igreja ora em concordância juntos. Mas depois, a gente vem aqui é o lugar de recarregar as baterias. Você vem, recarrega, sai prontão, para ser luz no mundo, sal na terra. Não é luz na igreja, sal na igreja. A igreja é luz no mundo e sal na terra. Então Deus tem que derrubar alguns ídolos dentro de nós. Umas crenças falsas. Quando a gente se santifica, a gente não está se separando do mundo. Quando a gente se santifica, a gente está poupando o mundo das nossas ruindades. Já tem ruindade demais no mundo. Eu não vou colocar a minha contribuição, não. A minha contribuição é justiça, é paz, é alegria, é gozo, é longanimidade, benignidade. A minha contribuição é, onde eu passo, tudo vai ficar mais bonito e melhor, porque eu frutifico os frutos do Espírito. Então, no meu emprego, eu sou o melhor funcionário, eu sou o mais pontual. Por onde eu passo, não fica um banheiro sujo. Eu virei a faxineira de banheiro, gente. Porque eu tenho isso dentro de mim. Eu sou filha da luz. E onde a luz está, tem que ter limpeza, tem que ter ordem. Tem um lixo no meio do aeroporto, eu saio catando lixo. Não fui eu que julguei, você, pois é, também. Não fui eu que Jesus não pecou, mas ele morreu por mim. Eu sou discípula dele. Então eu vou assumir a responsabilidade do erro de outro. Cristianismo não se dá nos grandes eventos. Cristianismo acontece nas coisas corriqueiras do dia a dia, onde você é reconhecido pelos seus colegas, pela sua família, pelo pessoal do seu bairro e pela vizinhança da igreja aqui, como o povo mais amável, mais gentil, mais organizado, mais limpo e mais cumpridor das leis que existe.
Quantos problemas com os vizinhos de igreja nós temos? Por quê? Porque fazemos barulho. Depois das 10 da noite. Helena, mas o pagode corre solto. Ninguém reclama com o pagode. Reclama com a igreja. Mais uma evidência de que a gente está no caminho certo. Porque Jesus falou que nós seríamos perseguidos por amor ao nome dele. Então, quanto mais perseguido você está, deixa eu te dizer, mais no caminho você está. Quanto mais você incomodar as pessoas, mais no caminho você está. Quanto mais implicarem com você, mais no caminho você está. Para de sentir pena de si mesmo. Você é filho do Deus eterno. Não abra jurisprudência para as trevas. Se a lei da cidade é não ter barulho depois das 10, vocês são os primeiros a cumprir. Por quê? Porque vocês vão ser irrepreensíveis no meio de uma geração perversa. É essa que é a orientação do apóstolo Paulo, que vocês sejam irrepreensíveis no meio de uma geração perversa. Isso, gente, parte de cada cristão. Cada um sendo luz. Eu quero dizer para vocês que as dificuldades acontecem, sim, para nos aperfeiçoarem. E nós estamos vivendo esse tempo difícil que nós estamos vivendo, como nação, como igreja, com todos os desafios, e eu não preciso nem de entrar em detalhes, porque o próprio pastor Rafael já disse aqui dos grandes desafios que vocês travaram aqui esse ano, e simplesmente o fato de ver ele emocionado, de chegar aqui e olhar para trás, uau, quantas vezes eu pensei em desistir, mas o Senhor me trouxe até aqui, né? É isso aí que vai fazer de você um grande pastor, pastor Rafael. E quando eu falo grande, é pequeno. Porque quanto maior um homem de Deus sobe, mais ele desce. Exatamente como Jesus. Exatamente como Jesus. A gente não se impressiona com glória humana, a gente vai se desvencilhando dessas necessidades de impressionar os outros. A gente quer impressionar Deus. A Deus, a gente quer fazer o que Ele quer fazer, a gente quer ter um coração alinhado com o que Ele tem propósito. Ele vai abrindo as nossas fronteiras, as nossas trincheiras de batalha. Ele vai te entregar o presídio para você evangelizar. Ele vai te levar lá no prostíbulo, nos dias dos namorados, para levar uma rosa para cada uma daquelas mulheres e dizer: você não precisa de viver essa vida onde você é usada. Nós viemos aqui como homens da igreja, como nossas esposas, para te dizer: tem uma vida nova que Deus quer te dar, minha linda. Ser luz onde a treva está reinando. Ora, jejua e põe o pé lá na autoridade do nome de Jesus. É capetada, vai ter que ficar toda amordaçada. Ou então vai se manifestar para ter libertação para a glória de Deus. Gente, isso aquece o meu coração. Quando eu sento com pessoas que ninguém conhece. Que não tem nem 1000 seguidores no Instagram. Mas que estão arrebentando com as portas do inferno. Aquelas pessoas que o diabo tem certeza absoluta, quando acorda, ai, o Eterno deu mais um dia para esse infeliz viver, para atrapalhar o meu plano, para atrapalhar a minha vida, para saquear a minha casa. Crentes que entenderam que agradar a Deus é fazer o que Ele faria se Jesus estivesse aqui nos dias de hoje. É buscar o pecador. É não nos fechar no nosso gueto gospel. É nos aquecermos uns aos outros, é trocarmos conhecimento, nos fortalecermos mutuamente. Uns seguram as cordas, uns se sustentam financeiramente e outros vão pisar o terreno do inimigo debaixo da autoridade de Deus para saquear o inferno. Essa igreja foi plantada aqui para ser uma tocha flamejante nessa cidade. E que toda a glória seja para o nome do Senhor. Mas eu tenho que lembrar vocês de alguns episódios na história bíblica. Não apenas esse episódio de Elim. Onde Deus levou o povo para um lugar inóspito, sem água. E quando teve água, a água estava amarga. E você pensa, Deus perdeu o controle ali do Mar Vermelho para cá, Ele perdeu o controle. Não, Ele não perdeu o controle. Ele estava dirigindo o povo para corrigir o povo, para tirar os excessos do povo. O triunfalismo. Porque o que o triunfalismo faz com a gente? Nos torna independentes. Você viu criancinha quando começa a andar? Eles começam assim, titubeante. Não é? Segura no sofá, cai sentado. Não é assim? Daqui a pouco fica de pé de novo.
E papai e mamãe aplaudindo, ficou de pé. Aí dá um passinho, dá outro, todo mundo celebra, né? Daqui a pouco as perninhas ficam mais firmes. E ele começa a se sentir dono de si. Daqui a pouco ele começa a correr. Aí você está com o menino na rua, solta a mãozinha dele, ele puxa a mãozinha e sai correndo. E a gente fala, não corre na frente não, não corre na frente não. E ele te ignora. Daqui a pouco, puff. Aí volta com a boca desse tamanho, com os joelhos ralados. Volta para onde? Para o pai e para a mãe. Aí abraça. Não é assim? A gente é igualzinho com Deus. Mas já está na hora da gente deixar de ser criança. Os tempos estão difíceis. E a melhora que a gente espera, ela pode vir um pouco diferente do que a gente está esperando. Eu tenho cá para mim que nós entramos numa espiral que vai nos levar até a volta de Cristo. Não sei, posso estar errada, mas com tantas conjunturas encaixando direitinho, com tantas profecias se cumprindo, eu fico com as barbas de molho. De qualquer forma, a gente tem que estar pronto, porque ou Jesus vem nos ares ou a gente vai encontrar com ele a qualquer momento. A gente não sabe a hora. Então, estejamos prontos, certo? Vivendo o propósito de Deus para nós. Deus não está permitindo essa pandemia para gerar pânico, pavor e morte. Deus está permitindo essa pandemia para nos amadurecer, para nos fortalecer e para a gente deixar de ser criança com esse desejo de independência, de correr na frente, sem a dependência de Deus, sem a direção de Deus, e ralamos os nossos joelhos. Nós não precisamos mais ralar o joelho, gente. Abrevia esse caminho. Já vai para o lugar da dependência. Não, papai, não vou soltar da sua mão por nada. Porque na sua mão eu tenho segurança. E eu vou no teu passo, no teu ritmo, porque esse é o melhor para mim. E a gente olha para a palavra de Deus, e a gente vê a palavra de Deus nos mostrando esse caminho de dias difíceis que precedem o cumprimento de promessas. Então vocês atravessaram um ano difícil, e olha aqui, nós chegamos num dia de festa, pastor. Bendito seja o Senhor. Então, daqui para frente, quando vocês atravessarem novos momentos desafiadores, que é treinamento, né? É treinamento, o músculo não cresce sem dor. Se você está se exercitando, você sabe que dói. Mas é aí que o músculo fica firme, é aí que você ganha massa muscular, é sentindo dor. Não é gostoso não, mas vai te fortalecer. Quando um soldado vai para o treinamento, eu estou com um sobrinho, 2 sobrinhos em treinamento nos Estados Unidos, um treinamento super pesado. Eu não queria estar no couro deles. Mas depois de 3 meses, os meninos chegam em casa tudo torneado, comendo tudo, até pedra. Aqueles negócios de, não quero isso, não vou com isso. Acaba tudo. Quem teve filho aqui que pegou o exército sabe do que eu estou falando. Né? Sai um menino, volta um homem. Pois é isso que Deus está fazendo com a gente, gente. Mas nós não estamos estreando nessa jornada, não. José, antes do governo, foi julgado numa cisterna, vendido como escravo, acusado injustamente, que estava tentando seduzir a esposa do seu patrão, preso durante 11 anos por uma acusação leviana e mentirosa. A escola de José para se tornar o governador do Egito. Moisés, antes de se tornar o libertador, o fugitivo. O cara que apacentou os rebanhos de Jetro no deserto por 40 anos servindo ao seu sogro. Josué, antes de Canaã, a terra que ele espiou, que ele desejou, que ele tinha certeza que ele ia habitar. Vamos embora, eia, subamos, conquistamos a terra, o Senhor nos entregará. Não vamos não. Não, vamos morrer como gafanhotos. Ele teve que ficar 40 anos no deserto, junto com aqueles que duvidaram, até que todos eles fossem sepultados. Antes de Josué possuir a terra, ele teve que esperar 40 anos, rodando no deserto, por alguma coisa que ele não tinha feito. Ele creu. Esther, antes de se tornar a rainha que salvou o povo inteiro do extermínio, a orfandade, ela teve que ser criada por um tio, um primo,
e depois entregue como uma ovelha muda para fazer parte do harém do rei, sem garantia nenhuma de que ela ia ser rainha. A partir do momento que ela entrou naquele processo, ela abriu mão, ela perdeu o direito de ser de qualquer outro homem, de constituir uma família, de ter filhos de outro homem. Ela ia se deitar com o rei, como uma ovelha muda mesmo. Se ele gostasse dela, ia fazê-la rainha. Se não, ela ia ser só mais uma no harém dele, sem direito de ter uma família e os seus próprios filhos. Ela passou por isso tudo antes de Deus a colocar no lugar estratégico para ela ser libertadora do seu povo. Davi, antes de enfrentar Golias, ele teve que enfrentar primeiro seu irmão. E quando Davi foi ungido por Samuel, gente, muito provavelmente quando Davi foi ungido, pelos cálculos que a gente faz, ele devia ter 8 anos de idade. Quando ele foi ungido por Samuel. Do tempo que ele foi ungido por Samuel até ele enfrentar Golias, a gente não sabe quanto tempo passou. A gente só sabe que entre ele ser ungido e ser ungido novamente rei em Hebrom, levou 15 anos. E depois mais 7 anos e meio para ser ungido, para ser rei em Jerusalém. E quando ele assumiu o trono, ele tinha 30 anos. Então significa que 22 anos e meio, desde a unção com Samuel, ele ficou esperando. Então, provavelmente ele tinha 7 anos e meio ou 8 anos de idade. Então imagina para Eliabe, que absurdo. Eliabe era tão pronto para ser um rei, que quando ele entrou, ele enganou até Samuel. Samuel olhou para ele e falou: eis aí o ungido do Senhor. E Deus falou assim: não olhe para o porte, não olhe para a aparência. Porque eu olho o coração, e eu rejeitei o coração de Eliabe. E depois vem Abinadab, vem Samar, vem outros 7 filhos de Jessé, e nenhum deles era o escolhido de Deus. Quem era o escolhido? O menino, o pastor de ovelhas. Então, isso estava entalado na goela de Eliabe. Como assim um pirralho desse? Eliabe estava lá quando Davi foi ungido rei. Como o meu irmão mais novo vai ser rei sobre mim? Aí a gente entende a conversa dele quando Davi chega para perguntar: o que é que o rei vai dar para quem matar o gigante? Eliabe olha para ele: o que é, garoto? A que vieste aqui? A que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Estava ainda ridicularizando o que o irmão fazia. A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto, pirralho? Eu conheço a presunção, a maldade do seu coração. Olha o espelho, a presunção, a maldade do coração era de Eliabe, não era de Davi. Às vezes o que você fala do outro é o problema seu. Hashtag fica a dica. Porque a gente gosta muito de se colocar no lugar do Davi, mas às vezes a gente é o Eliabe da nossa casa, gente. Hashtag fica a dica, deixa Deus restaurar esse coração. Graças a Deus que hoje tem Jesus. Mas Davi tinha tanta segurança da identidade que ele olha para ele: o que foi agora? Quer dizer, agora, isso quer dizer que nos últimos anos ele estava sofrendo uma perseguição ferrenha do seu irmão. O que eu fiz dessa vez? O que foi agora, Eliabe? E ele, tipo assim, não tem tempo para isso não. Deixa eu me ocupar aqui. Então, quer dizer, agora, você pensa, naquela cultura, gente, o irmão mais velho era como se fosse um pai. Eliabe devia ser o herói de Davi. Uau, meu irmão mais velho, pronto para a guerra, grandão, formoso, guerreiro. Ainda mais ele, franzino, ruivo, de gentil aspecto. Não dava medo de uma mosca. Deus é esse aí, ó. Ele não precisa de uma grande igreja, não. Ele precisa de uma igreja comprometida. Ele não precisa de um exército de 15 mil, ele precisa de 300. Ah, esse Deus. Adoro. Quanto mais te vejo, eu amo. Coisa linda. Mas antes de vencer Golias, ele teve que vencer a rejeição da sua própria família. Antes de ascender ao trono, ele teve que aguentar a perseguição de Saul por inveja. Saul estava errado, mas Deus permitiu toda essa perseguição para Davi não se tornar um novo Saul. As características que definem um ou outro. Saul sempre colocava a culpa em outro. Saul sempre responsabilizava ou dava uma desculpa.
Não, eu poupei o melhor do gado para oferecer holocaustos ao Senhor. Não, eu ofereci o sacrifício porque você demorou a chegar. Ele sempre transferia a responsabilidade. E Davi não, Davi falava, minha é a culpa. O meu pecado está sempre diante de mim, que o Senhor me perdoe. E quando teve que colher as consequências do seu pecado, ele colheu, ele não fugiu, ele não transferiu, ele ficou lá e ele chorou a dor da destruição da sua própria família, de ver o seu filho deitando com as concubinas na frente de Israel. Ele engoliu passo a passo a consequência do pecado dele. Ele teve que engolir. E Jesus, antes da redenção, o Calvário. Antes do ministério, o deserto. Esse é o esquema de Deus, gente. Esse é o jeito que Deus trabalha. Então eu não sei o que você está passando individualmente, ou que os desafios de vocês coletivamente como igreja. Mas eu quero dizer para você, fica firme aí. Porque Deus, sabe, pé de galinha não mata pinto? Esse é o ditado lá de Minas. Pé de galinha não mata pinto. Ou seja, a galinha, você vê a galinha pisando nos pintinhos, você pensa assim, meu Deus, vai matar. Não mata não. Ela sabe exatamente como que pisa, e o tanto que pisa, e o tanto de peso que tem. Igual quando uma leoa carrega o leãozinho por aqui, né? Você pensa, vai engolir o leãozinho. Não, ela sabe o que ela está fazendo. E a mesma coisa é Deus com a gente. Ele sabe até onde Ele vai com a gente. Então confia e se renda ao processo. Deixa Ele aperfeiçoar o que Ele tem que aperfeiçoar. Deixa Ele tirar o excesso que Ele tem que tirar. Se submeta. Gente, se a gente não sabe se submeter uns aos outros, nós estamos desabilitados para o reino de Deus. Porque é um reino que começa pela obediência. E se Jesus, que é o Rei da Glória, obedeceu até a morte, morte de cruz, e foi por isso que Deus o exaltou soberanamente, por que seria diferente conosco? Então se submeta. Passa pelo vale. Enfrenta Eliabe. Aguenta firme na cadeia. Glorifica a Deus mesmo na adversidade. E entenda que Deus está costurando, Deus está bordando o tapete. Você às vezes está vendo do avesso, mas Ele está sabendo exatamente como vai ficar o bordado. Ele sabe o que Ele está permitindo na nossa vida. Então que seja lá o que Deus está preparando para essa igreja no próximo ano. No coletivo ou no individual, porque você é a igreja. A igreja não são essas paredes, gente. A igreja são pessoas. Jesus não vem levar parede, não vem levar estrutura. Isso tudo é muito bom para a gente, nos dá conforto e possibilidade da gente fazer o culto chegar mais longe. Então está sendo transmitido, está alcançando pessoas. Também é um lugar de acolher vidas, lugar de ter comunhão, que uma coisa preciosa aos olhos do Senhor é a comunhão dos santos. É nisso que nós somos fortalecidos. Nós estamos treinando a próxima geração, discipulando crianças. Pastor Rafael, nunca faça da salinha dos seus meninos entretenimento. Põe Bíblia na cabeça desses meninos. Porque os islâmicos, com 5 anos, os menininhos estão sabendo a Bíblia, o Corão de cor. Entendeu? Se a gente enche os nossos meninos do Senhor, gera nos joelhos um novo nascimento para eles, quando eles forem para a universidade, eles não vão se perder. Eles vão ser sal e luz. Mas isso vai gastar tempo, dá trabalho, inculcar o Evangelho, treinar esses meninos no Evangelho, gerar uma experiência com o Espírito Santo, gerar um novo nascimento, porque filho de crente não é crente. Às vezes você confia. Estou aqui uma mãe testemunhando. Meus filhos sempre estudaram em escola cristã, sempre frequentaram a escola dominical da igreja, sempre tiveram acesso a conhecimento, a comunhão com os irmãos. Minha filha mais velha está fora dos caminhos do Senhor. E essa é a minha maior dor, minha dor mais aguda. E quando eu estou me desesperando, eu penso, Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Eu nunca mais abracei uma mãe com um filho no mundo do mesmo jeito. Eu nunca mais orei junto com uma mãe que está com o filho desviado do mesmo jeito. Agora dói em mim, eu sei a dor dela. Agora eu sei que se os outros meus 3 filhos estão na presença do Senhor, não é mérito meu.
Então eu quero dizer para você, está difícil, está passando na luta, começa a enxergar Deus na luta, te forjando, te fortalecendo, te preparando, dando um upgrade na sua vida de oração, porque tem uma coisa que ensina a gente a orar, é luta, não é? Escola boa, você comeu uma boa dose de luta, você vai orar, e vai ser aquelas oraçãozinhas assim, Senhor, obrigada, Jesus. Senhor, tem compaixão, tem misericórdia. É assim que é. Ou sua vida de oração vira outra. Que isso não se perca. Deixa Deus apertar, deixa Deus forjar, deixa Deus formar. Fazer de você um crente maduro. Um crente que faz a diferença. Por onde vocês forem nessa cidade, fulano, da igreja do pastor Rafael lá. Vocês não são novinhos aqui na cidade? A gente é novo aqui. Poxa, povo diferente. É esse o relatório que o povo de Deus provoca. Feche os seus olhos. Olha para o seu próprio coração e para a sua vida relacional com Deus. É muito precioso, um grande privilégio, a gente ter uma igreja onde nós podemos nos reunir, no mínimo, uma vez por semana. Aqui a gente contempla a palavra de Deus, na segunda-feira tem curso teológico, a gente vai aprendendo, a gente traz os nossos filhos para eles também permanecerem no caminho e terem as experiências deles com comunhão. É maravilhoso. Mas você é a igreja quando você anda aqui pela cidade. Quando você anda por Itatiba, você não é só José, Maria. Você é fé em ação. Esse nome dessa igreja é profético, né? Fé em ação. As nossas atitudes simples em relação à cidade, ao vizinho, ao patrão, ao empregado, mostram a nossa fé. Não é uma fé que a gente só fala dela. É uma fé que a gente vive. Que vocês sejam o povo mais gentil de Itatiba. O povo mais limpo, mais organizado. Mais ponderado, mais manso. Que vocês sejam reconciliadores, pacificadores, intercessores. Quando vocês andarem pelas ruas dessa cidade de carro, vai profetizando. Deus, eu profetizo salvação, Senhor. Quando vocês verem os jovens entregues às baladas, às drogas, olha como se fosse um filho seu. Não olha como se fosse um vagabundo, pecador, não. Ore por eles como você oraria se eles fossem seus filhos. Porque tem uma mãe que está sofrendo. Tem um pai que está sofrendo. Ore. Não despreze o poder da oração. A oração é poderosa. Ore. E reorganize as suas prioridades. Porque se Deus não ocupar a primazia dos seus anseios, os ídolos se apresentam. Eles disputam o lugar de Deus no nosso coração todos os dias. Todos os dias você tem que colocar os ídolos desse século no lugar deles. Não, primeiro é Deus. Deus é o mais importante. Meu relacionamento com Deus é o mais importante. Meu tempo de leitura da palavra é o tempo onde eu contemplo Deus. Eu entendo quem Ele é através da palavra. Então
Então eu invisto tempo diante dele, lendo as Escrituras. E não apenas para cumprir tabela ou para bater cartão, mas para enxergar Deus nas linhas e nas entrelinhas, porque eu me torno semelhante àquilo que eu contemplo. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que contemplamos. E quando contemplarmos Deus, você não vai precisar de fazer esforço para ser gentil. Fruto brota. Investe o seu tempo em oração e em contemplação de Deus através da palavra. E os frutos vão começar a arrebentar. A 30, 60, 100 por um. Fruto do Espírito rompe sem detença. E aí quando você está dando muito fruto, vem a poda. E aí a gente entra aqui nesses lugares que a gente falou. Vamos para Mara. Vem os Eliabes. Se levantam os Saús. É poda. Mas fica tranquilo. Não é corte, é poda. Se você está andando diante de Deus, você não será destruído. Você vai dar mais fruto ainda. E é isso que Deus quer fazer na sua vida individual e na vida dessa casa, dessa igreja. Quando vierem as podas, não reclama não. Fala com Deus, vai limpando mesmo, Deus. Vai tirando o que está sobrando. Vai jogando esse galho para onde ele tem que crescer mesmo. Vai fazendo a sua poda de redirecionamento. Tira os excessos, tira o orgulho, tira a vaidade, tira a autossuficiência. Tira, Senhor. Aí você vai dar muito mais fruto. E esse é o tempo. Esse é o tempo de muitos, milhares de milhares se renderem aos pés do Senhor. Esse é o tempo. Não busque estratégias humanas, não. Pastor Rafael, se você já era crente, seja mais. Se você amava Jesus, ama mais. Eu quero te dizer uma coisa, servo de Deus. A vida de um pastor é muito atarefada. Vocês são muito absorvidos. O telefone sempre toca, sempre tem uma demanda. Pastor, fulano está internado. Pastor, vem orar para o meu pai. Pastor, fulano morreu. Pastor, só faz meu casamento. Pastor, só vem no aniversário. Pastor, fulano está doente. Pastor, você não vai aparecer. Pastor, um cano estourou na igreja. Pastor. Pastor Rafael, não abra mão do seu devocional e do seu tempo aos pés do Senhor. Se você orar e se você contemplar Deus todos os dias da sua vida através da palavra, você está acompanhado em todas as suas lutas. Se você abandonar Deus, porque o abandono de Deus não é sair da igreja. Às vezes a gente abandona Deus quando a gente negligencia o tempo de contemplação diante dele. Você vai lutar muitas guerras sozinho. Você pode até ser derrotado. Porque Davi só venceu o gigante porque ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Então se revista de Deus todos os dias. Carol, ajuda ele. E entra junto com ele. Orem juntos. Entra no domo de proteção de Deus. Chama os anjos para caminharem com vocês quando vocês andarem pela cidade. Deus vai dar direção, Deus vai dar estratégia. Deus vai remover os inimigos da sua frente. Não deixa a sua missão te roubar o dono da missão. Não se esqueça, você está aqui primeiro por amor a Deus. Que Ele continue ocupando a primazia. E as demais coisas, Ele vai adiante de você. Te orientando, te dando estratégia, levantando pessoas para te ajudar. Ele vai trazer pessoas para somar com você, como Ele já tem levantado nessa casa. Mas que o seu trono seja, o trono do seu coração, seja todo do Senhor. Que o melhor do seu dia, pastor Rafael, seja só do Senhor. Amém?
Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, louvamos o teu santo, poderoso nome. Reconhecemos, ó Deus, a nossa pequenez, a nossa humanidade. Como o apóstolo Paulo, nós podemos afirmar também, Senhor, o bem que a gente quer, a gente não faz, mas o mal que a gente não quer, vira e mexe, a gente está fazendo. Por isso nós nos apegamos ao Senhor e nós te pedimos que pelo poder do teu Espírito, sejamos conduzidos à tua presença dia após dia. Coloca em nós sede e fome pela tua palavra. Coloca em nós, ó Deus, compromisso, decisão, para priorizarmos o Senhor. Para orarmos, não apenas pelos nossos interesses particulares, mas por aquilo que o Senhor desejar que nós oremos. Que individualmente e coletivamente nós oremos sem cessar pelo Brasil, sem cessar por essa cidade, sem cessar pelo estado de São Paulo, sem cessar, Senhor. Nos ajuda a amar Itatiba como o Senhor ama, amar os perdidos como o Senhor ama, a olhar as pessoas que ainda não te conhecem como o Senhor olha. Abate o orgulho do nosso coração, a arrogância, a justiça própria, e toma a nossa vida, Deus, como um poderoso instrumento nas tuas mãos, para que o Senhor se derrame nessa cidade. Toma essa igreja, Senhor, que ela seja um luzeiro, uma tocha flamejante, que a tua luz e o teu calor atraiam as pessoas a este lugar, e que elas sejam acolhidas, não de uma maneira fake, não de uma maneira de merchan, de marketing, mas que genuinamente as pessoas que entrarem para aquela porta, que não te conhecem, que elas vejam Cristo em cada face, acolhimento em cada pessoa aqui, e que o Senhor faça tudo que o Senhor planeja fazer nessa casa e através dessa casa, e que o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Seja fortalecido, meu irmão, minha irmã, e lembre-se, nenhuma batalha, nenhum vale fica infrutífero na nossa vida. Toda poda é para que a gente produza mais fruto ainda. Deixa Deus usar vocês. Amém? Deus abençoe.